Então, vamos passar para a segunda parte. Dá para soltar a aula do Dr. Sérgio Quitico? Então, ele vai falar sobre a plataforma Vivinex. É uma aula gravada que ele gravou direto lá de Porto Alegre. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Adapt, pelo gentil convite. Infelizmente, pela situação complicada aqui no estado, não pude estar presente, mas é um prazer estar aqui com vocês apresentando alguns detalhes da plataforma Roya Vinex, que realmente é excelente. Eu ando bastante contente com essa plataforma. Primeiro, porque é de acrílico hidrofóbico. Nós sabemos que o acrílico hidrofóbico é fundamental para nós não termos o risco de opacificação da lente, no caso da necessidade de injeção de ar na câmara anterior, ou cirurgias antileucomatosas, cirurgias vitreoretinianas com gás. Então, esse aspecto é bem importante. Segundo aspecto importante é a esfericidade negativa da lente, menos 0,18 na superfície anterior, o que confere uma qualidade visual importante. Nós sabemos que, com o passar dos anos, o nosso cristalino ele muda a esfericidade, passando de negativa para positiva, e isso atrapalha um pouco a qualidade visual, especialmente em ambientes com pouca iluminação. À medida que a pupila vai dilatando, a visão central permanece boa, mas a gente perde qualidade nessa meia periferia. Então, essa esfericidade é muito importante. E a plataforma Vivinex da Roya, ela faz um trabalho bastante interessante na esfericidade relacionado ao coma. Ou seja, o paciente, para ter uma qualidade visual boa, a lente tem que ter um trabalho bastante bom nessa esfericidade. O que a Roya fez? Normalmente nós temos uma certa descentração da lente intraocular em relação ao eixo visual. Nem sempre as lentes ficam absolutamente centradas, a descentração não é grande. Tem esse trabalho de 2017 mostrando que a média de descentração é 0,4 milímetros. Então, levando isso em consideração, a Roya fez esse trabalho nos 2,4 milímetros centrais, trabalho de coma positivo e coma negativo nessa região, de forma a melhorar a qualidade visual projetada na mácula, a partir da lente intraocular. E alguns trabalhos comprovando que realmente essa lente ela é mais tolerante ao coma, mais tolerante a essas pequenas descentrações em relação a outras lentes no mercado. É uma lente que ela tem filtro azul, e é um filtro azul que a Roya usa já há muito tempo, e não interfere no ciclo circadiano do ser humano. Obviamente que é uma lente sem glistening, isso é fundamental. Existem outras lentes no mercado, como essa, que é uma paciente que nós recebemos, uma Restor, com uma quantidade enorme de glistenings, e esse era o único motivo da baixa da acuidade visual dessa paciente, tanto é que depois da troca dessa lente, a acuidade visual melhorou bastante. A Vivinex também tem um trabalho de superfície da lente, através de irradiação ultravioleta e ozônio, e isso diminui, então, a opacidade de cápsula, porque isso aumenta a aderência da lente na cápsula posterior. E esse é um trabalho de 2019 mostrando realmente uma baixa incidência de opacidade de cápsula posterior, que é o que nós temos visto no nosso dia a dia. Então, essa lente ela tem realmente várias características bastante interessantes. Ela tem, como várias outras lentes, a borda posterior quadrada, o que diminui a migração do epitélio do cristalino, diminuindo consequentemente a opacidade da cápsula. Ela tem um acrílico hidrofóbico, isso aqui é fundamental também, a superfície bastante lisa, e esse tratamento com oxigênio ativo, tudo isso acaba diminuindo a incidência de opacidade capsular. As lentes trifocais que nós temos no mercado hoje, nós temos uma infinidade muito grande, mas como mencionei, eu prefiro o acrílico hidrofóbico, então são essas que nós temos aqui à esquerda, e cada uma com as suas características. O Pedro Paulo talvez mostre alguma questão um pouco mais específica de cada uma, mas rapidamente. A Panoptix ela tem uma distância focal para perto um pouco mais longe, ao redor de 40 centímetros. A Synergy tem uma distância focal melhor, mais próximo. No entanto, a acuidade visual, a qualidade de visão para longe, em alguns pacientes deixa a desejar, alguns pacientes referem uma visão plastificada. A Gemetric tem uma visão excelente, tanto para longe como para perto, como na distância intermediária, então acaba sendo a minha preferência atual, por esses motivos que eu mostrei.
ela tem 8 anéis somente, nessa superfície de 3,2 milímetros centrais, é uma superfície difrativa. Então, isso, teoricamente, pode provocar menos halos e menos glares. Vocês veem a comparação com outras lentes. Aqui a Synergy com 15 anéis, a Panoptix com 15 anéis, a da Zeiss com 29 anéis, e aqui a Geometric com esses 8 anéis centrais. Aqui dá para ver muito bem, né? E o resto da superfície é uma superfície refrativa. Então, essa é uma característica bastante importante dessa lente. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar é o injetor. O injetor de todas as Vivinex, sejam monofocais, tóricas, não tóricas, trifocais, e a Plus também, é o mesmo, é um multiset que é de facílima utilização. Todas elas, então, já vêm preloaded. Nós colocamos metilcelulose nesse orifício, daí nós preenchemos toda aquela cavidade onde a lente se encontra, retiramos essa proteção, empurramos o êmbolo, e depois retiramos o injetor da caixinha e aí ela está pronta para ser injetada. Então, é um injetor de facílimo uso, né? Não tem como dar complicação e a ponta do injetor, eu vou mostrar mais adiante, entra facilmente através de 2.2. Então, a incisão que nós utilizamos de rotina, 2.2, eventualmente 2.4, mas ela entra facilmente, sem precisar fazer um estresse da incisão, né? Não tem necessidade de fazer boca a boca, e ela entra facilmente em the bag. Aqui um vídeo comparativo que eu fiz com outros injetores. Aqui é um injetor, o cartucho D da Alcon Monarch, que é para 2.2, 2.4. Vocês veem que a gente tem que forçar um pouquinho mais, né, esgarçar um pouquinho mais a incisão. Aqui é uma outra plataforma, que também tem que forçar um pouquinho mais. Aqui é da Zeiss também, tudo na incisão entre 2.2 e 2.4. Vocês veem a dificuldade que a gente tem. Acaba entrando, mas é muito mais difícil do que a da Roya. Aqui é a Tecnis, que é um pouquinho mais fácil, entra um pouquinho melhor, mas mesmo assim ela desgasta um pouco. E aqui é a da Roya, vem o multiset injetando fácil, para desliza super fácil, né? A Roya fez essa abertura, aqui vocês veem na ponta do injetor, de forma então que ela consegue diminuir o diâmetro na hora que nós colocamos na incisão e depois lá dentro abre um pouco. Então isso facilita bastante a introdução da lente. Então é realmente um espetáculo. Então aqui vários exemplos, aqui mais um exemplo da Vivinex. Então todas elas, como eu falei, mono, multifocais, tóricas ou não tóricas, têm essa característica. Em relação às tóricas, nós temos tanto nas monofocais como na Geometric, a plataforma é igual, com diversas toricidades, na monofocal de T2 a T9, lembrando que a lente ela tem um componente cilíndrico maior do que o que a gente quer corrigir na córnea, né? Então, existem tabelas de conversão, mas nós não precisamos nos preocupar, porque a fórmula online já nos diz, para corrigir 3 dioptrias de cilindro, por exemplo, vai indicar uma lente intraocular com 4,5 de poder de correção. Mas é só para lembrar que a gente tem que levar, então, levar em conta o cilindro corneano para correção. No modelo trifocal, nós temos da T2 até a T6, e a Roya fez essa modificação, esse trabalho na alça da lente, que é bastante interessante. A alça ela não é lisa, ela apresenta essas rugosidades na superfície, né, na superfície anterior, superfície posterior, e na lateral também tem essa borda texturizada. Isso provoca um atrito maior com a cápsula e faz com que a lente fique mais firme, ou seja, ela desliza, ela roda muito menos em função de ter essa rugosidade. Aqui, nesse vídeo, eu tento mostrar isso. Vocês vão ver daqui a pouquinho, vai aparecer muito bem essa rugosidade da alça. Então, todas elas têm isso, tanto na multi como na mono. Vocês veem aqui a lente tórica, aquela marcação. E ali vai aparecer, então, aquela região um pouquinho mais escura com aquelas rugosidades. Então, isso ajuda a diminuir a rotação dessa lente dentro do saco capsular. Então, ali dá para ver perfeitamente. Ali era uma monofocal, aqui na trifocal a mesma coisa, é o mesmo trabalho da alça, né?
e vocês veem que a injeção é bastante suave em todos os casos, não é? Então, é uma plataforma muito fácil de ser trabalhada. Então, aqui com os anéis, com a turicidade sendo implantada na região onde nós queremos. Tem alguns trabalhos comprovando que realmente esse trabalho da alça faz com que a lente rode menos. Aqui é um trabalho de 2021 comparando com outras plataformas. E para finalizar, o cálculo das lentes históricas nós podemos obter a partir do nosso biômetro, mas eu sempre gosto de comparar com a calculadora online da Roya, em que nós colocamos os dados, como em todas as plataformas, ativamos a regressão do Abulafia-Koch, isso é importante, e depois de colocarmos todos os dados, ceratométricos, biométricos, ela nos dá três opções. E aí nós escolhemos se nós queremos deixar um pouco de cilindro, contrário à regra, e nas monofocais é interessante, ou nas trifocais, se nós queremos deixar o mais próximo da emetropia possível. Então, é uma calculadora de fácil utilização, e depois nós temos a impressão desse mapa, que nos vai dizer exatamente qual a lente indicada e o posicionamento da lente. Então, rapidamente, eram essas considerações que eu gostaria de fazer sobre a plataforma Vivinex da Roya. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela atenção. Um abraço a todos. Beleza, Whitco sempre ajudando a oftalmologia brasileira e agora passando por esse problema no Rio Grande do Sul, então a gente agradece imensamente a colaboração dele, né?